Oi gente, boa tarde. Eu prometi para vocês que eu ia gravar um vídeo sobre ansiedade, compulsão alimentar por doces, automimo e autossabotagem. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre ansiedade, né? Hoje em dia as pessoas andam muito num piloto automático, numa vida muito agitada, muitas coisas para serem feitas e acabam não se conscientizando do peso da importância da alimentação, né? E descontam suas frustrações em alimento. Por quê? Alimento traz uma sensação de recompensa muito rápida. Então você passa por uma loja de doce, coloca um doce na boca, já dá uma sensação de bem-estar, certo? Quem nunca passou em alguma Cacau Show da vida, comprou um bombom e deu aquela sensação boa, né? Então, hoje em dia a gente está utilizando a comida como uma compensação para as nossas frustrações, para os nossos estresses do dia a dia, por causa dessa sensação boa de bem-estar que ele traz no momento imediato, né? Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas adultas agem, né, principalmente quando estão acima do peso, vou generalizar, eu tô falando de pessoas que têm dificuldade para emagrecer, tá? A maioria das pessoas, elas agem com um comportamento infantil, ou seja, elas querem a coisa gostosa e não a coisa que tem que ser ingerida para nutrir aquele corpo. Então as pessoas hoje em dia, elas querem uma pizza, elas querem um hambúrguer, né? E muitas vezes elas trazem isso para dentro das suas famílias. Então acostuma uma criança de 5 anos a comer lanche o tempo inteiro, a comer Nescau com misto quente. Isso não é um alimento, entende? É pão com presunto, queijo e um leite com chocolate. E aquilo depois vai refletir como? Na rua ele vai querer o quê? Pão com alguma coisa com gosto de doce junto. Então, é uma falta de conhecimento, né? Muitas vezes, de entender qual é a necessidade nutricional do seu corpo, entender que o corpo é uma máquina, né? E para ele funcionar de forma perfeita, ele precisa do combustível correto. Senão ele manda conta, né? Senão ele vai mandar conta, por como acontece com os pacientes que ficam diabéticos, pacientes que ficam hipertensos, por causa de uma alimentação incorreta, tá? A gente aqui onde eu moro, então, estamos no Rio de Janeiro, não sei se em todo lugar é assim, mas existe a cultura do churrasco final de semana, né? Churrasco final de semana, gente, são duas coisas que acontecem esse fenômeno, né? São pessoas que se reúnem para comer carne queimada, certo? Então, essa carne extremamente salgada, né? E geralmente acompanhada por cerveja, que é carboidrato. Então você tem duas coisas, né? Uma carne extremamente salgada, um sal grosso, que geralmente tem dá uma sede, né, maior, junto com a cerveja, que é o álcool misturado com muitos carboidratos, vários cereais. Então não tem como isso aí dar muito certo para quem quer ter uma vida saudável. Isso como uma rotina que acontece muito, sobrou uma carne na semana passada, vou fazer um churrasco. Gente, eu sou daqui, eu tô bem acostumada com isso. Mas não é uma coisa saudável, tá? É costume, é hábito, então é aquela sensação de prazer imediato, mas que não vai te dar a saúde, né, que você precisa. Então, hoje em dia a gente vive nesse piloto automático, queremos sempre o prazer imediato, sempre, e estamos criando uma nova geração pior ainda, né, uma nova geração que eu trabalho num lugar, por exemplo, que a criança estava sendo medicada e o pai começou a chorar começou a gritar porque a criança estava chorando, estava fazendo uma nebulização, uma coisa assim. E o pai começou a dar um escândalo dizendo que a criança estava sofrendo. Gente, olha só. Eu não entendo muito bem o que passa na cabeça das pessoas, mas o que está acontecendo com essa sociedade? Fala pra mim. É muito complicado isso, né?
A criança tem que ser medicada, tem que ser medicada. Quando eu era pequena, minha mãe não me perguntava, querida, você quer tomar um remedinho pra você ficar boa? Minha mãe me dava o remédio e pronto. Quando a gente tem uma pessoa em casa passando mal, que precisa de uma medicação, a gente dá a medicação e pronto. É claro que no início a criança não sabe que aquilo é uma medicação, ela é pequena, mas enquanto ela não tem um discernimento para você poder explicar isso, né, você tem que fazer o que tem que ser feito. Obviamente você não vai fazer nada machucando, né, tirando, né, fazendo, sei lá, a força, segurando muito e tal. Você tenta fazer uma coisa de forma mais lúdica, porque é uma criança. Existe um mundo da criança, é o que eu sempre falo. Todas as coisas que a gente vai fazer hoje em dia, a gente tem que explicar para a criança, mas ela tem que ter cognição para entender. Se ela não tem, tem que ser feito sem ela ter a cognição mesmo. E depois, quando ela estiver maior, vai entender. Isso é normal. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente da minha geração. E tem uma nova geração muito pior aí, né? Uma nova geração muito, muito mimada, que a palavra é essa. E os pais, né, e mães, tô generalizando mais uma vez. Eu sei que existe muita gente que não é assim, graças a Deus. Mas assim, os pais e mães que geralmente têm esses filhos acima do peso, mas eles não veem a responsabilidade neles. Eles acham que estão fazendo tudo certo, porque dão para a criança o que ele quer na hora que ele quer. Então é uma coisa a se pensar, né? O que mais que eu ia dizer? Então as pessoas crescem, né? E sentem essa necessidade de ter uma coisa gostosinha na boca o tempo inteiro, né? Uma balinha, um cafezinho com açúcar, uma coisa gostosa, um chocolate, mas não tem a ideia de que eles não precisam de coisinhas gostosas, eles precisam de coisas nutritivas, né? Só que isso se perde muito, né? Uma pessoa, por exemplo, adulta, ela já tem o dinheiro para comprar sua própria comida, né? Não tem ninguém ali cozinhando ou cuidando, a maioria, né, dos adultos. Então, ninguém se preocupando com aquela alimentação daquela pessoa. Se ela não se responsabilizar, fica complicado você começar você manter uma vida saudável, né? A pessoa tem que se responsabilizar, tem que entender que ela precisa olhar para si como uma máquina, um corpo, né? A vida dela depende desse corpo estar bem e saudável. E se ela não olhar para si assim, ela vai acabar um dia faltando para as pessoas que ela ama. Então, se ela não cuidar da sua saúde, se ela não cuidar do seu corpo dessa forma, ela vai acabar um dia ficando doente e acabar sendo um peso, né, e um problema para quem ela ama. Então, ela, na verdade, quando ela fala para mim, que foi uma paciente que falou esses dias, que não tem tempo de cuidar de si porque ela tem filhos e tem trabalho, tem isso aqui, eu falei, meu amor, quando você não cuida de você, é uma demonstração de falta de amor para com seus filhos. Porque se você perceber, o que mais vai ser pesado para os seus filhos? Um dia não ter você, ou não ter dinheiro, ou não ter um presente novo, né? Então, os valores estão muito invertidos hoje em dia. Então, hoje em dia, o que eu percebo muito é isso, né? Se eu estiver errado, me corrijam, tá? É uma percepção minha do meu dia a dia como médica em consultório e outros lugares que eu trabalho maiores. Então, me corrijam, pode me mandar qualquer mensagem, tá? Eu tô aqui pra ouvir também. Então, a gente tem essa mania de se automimar, né? Quem utiliza muito esse termo é a Mila Marcilli, que eu sigo, ela é uma fofa maravilhosa, que ajuda muitas pessoas a se livrarem de alguns vícios, e um deles é o açúcar, né? Então, tomar café sem açúcar, por exemplo, é algo que há alguns anos atrás eu jamais pensaria que eu estaria fazendo hoje. E já faz aproximadamente um ano e pouco que eu não tomo mais açúcar nenhum, tá? Nenhuma bebida com açúcar. Pouquíssimas vezes eu utilizo o adoçante como uma forma de enganar um pouco o meu cérebro quando eu estiver fazendo uma dieta e estiver com um pouco de fome, porque o nosso cérebro ele faz umas brincadeiras com a gente, né?
Mas, de modo geral, eu tomo café sem nada, sem açúcar, sem adoçante, sem mel, sem nada, nada, nada. No máximo uma canela, um óleo de coco, tá? Outra coisa que eu jamais imaginei que eu fosse fazer na vida e que eu faço, e hoje eu mostro pro meu próprio cérebro, pro meu corpo, que quem manda sou eu, é jejum. Né? Isso é uma forma de autocontrole, de você demonstrar um autocontrole muito forte. Saber que você tem o alimento ali e não comer. Né? Você começa a ter um foco maior. Eu não sei se alguém aqui faz jejum intermitente, então isso me ajuda muito, muito, muito mesmo, assim, imensamente a ter um foco maior, sem contar os benefícios, né? Desde aumentar a longevidade, né, pela limpeza, né, das células que o jejum faz, até o controle de insulina e a melhora do metabolismo. Então, a maior parte dos estudos sobre jejum intermitente mostram apenas benefícios, né? Claro que uma pessoa ou outra vai se sentir muito mal, não vai conseguir fazer. Sim, existe essa possibilidade. Eu sempre acompanho muito de perto meus pacientes para os quais eu indico jejum. Mas, de um modo geral, os benefícios são muito grandes, então o ideal é você começar aos poucos, faz devagar, não precisa fazer 16 horas no primeiro dia que você vai fazer, né? Mas é uma coisa que eu indico e é um hábito que me deixou bem resiliente e me demonstrou a minha força, a minha capacidade de traçar uma meta e me manter nela, né? Sobre autossabotagem. Bom, geralmente quem tem uma compulsão alimentar, principalmente por alimentos doces, alimentos gostosinhos, né, que é a maioria das pessoas, por isso que essas pessoas acabam engordando, porque elas não conseguem resistir a uma coxinha, não conseguem resistir a um hambúrguer, a um milkshake, a uma coisa assim. Geralmente é o nosso próprio cérebro, é um mecanismo de vício, gente. Não é um mecanismo de, sou ansiosa, eu como. É um mecanismo de vício, é o seu cérebro pedindo aquilo. Eu peço muito para as pessoas fazerem um exercício que eu aprendi em treinamento emocional mesmo, de anotar os pensamentos. Porque às vezes existe algum gatilho, né, no teu dia que te dá vontade de comer doce naquela hora. E aí você não sabe, é tão inconsciente, você faz aquilo todo dia naquela hora e você não sabe. Então começa a perceber o que você está falando para você mesmo dentro da sua cabeça. Se você não tem um pensamento muito acelerado, né? Começa a perceber isso, começa a anotar em algum lugar. Se você tem realmente necessidade daquilo naquele momento, o que veio antes daquela vontade, qual era o que estava passando na sua cabeça, o que você pensou, qual era a necessidade do teu corpo real de você colocar um alimento extremamente calórico para dentro, né? Então, gente, isso aqui é mais ou menos uma mini aula, tá? Em que eu tento mostrar para as pessoas que elas precisam ser adultas e agirem como adultas, né? Tanto na sua própria alimentação quanto na alimentação da família. Olha a importância que é uma mãe, um pai no início da vida de uma criança, quando ela está aprendendo a se alimentar. Então, mostrar que tem que comer o que tem que comer realmente, obviamente sem violência física, sem forçar, apresentar alimentos todos os dias. E para o adulto eu faço a mesma coisa, eu falo que eu faço um desmame do automimo. Vamos começar então? Vamos comer legume com cara de comida de criança, legume com queijo ralado, orégano e ketchup, né? Quer comer? É uma forma de começar a comer o legume para depois se habituar a comer ele da forma, né, correta. Eu uso muito essa tática de enganar o cérebro para essa coisa. Você gosta de comer o quê? Qual é a sua comida gordice que você gosta mais? É tal comida? Então a gente vai fazer uma comida parecida, mas com a base dos legumes que você não gosta. Então isso é uma coisa que às vezes eu faço e que funciona, tá? Para alguns pacientes que falam, doutora, eu não como nenhum verde, não como nenhum mato, não como nada, né? Então, por favor, pensem na sua alimentação, né? Você que é adulto, tem filho, né? E mora com outras pessoas, como um exemplo mesmo, sabe? Se você é mãe, pai, você tem que ser um exemplo para os seus filhos. E se ele não vê o pai e a mãe comendo de forma correta, essa criança lá no futuro vai ter um problema de saúde, sabe? E a responsabilidade vai ser sua.
Então pensa nisso, anote seus pensamentos na hora que você estiver com vontade de comer doce, perceba o que está acontecendo na sua mente, tá? O gatilho é um gatilho de vício, tá? A gente fala que é o sequestro da amígdala, é um gatilho de vício, isso. E essa necessidade de botar uma coisa pra dentro e dar uma satisfação. Eu tenho que fazer isso, dar uma satisfação. Só que depois vem uma culpa. É total o cenário do vício, isso, tá? E tentem começar com pequenas coisas para pararem de se mimar. Uma delas que é fácil, tá? Talvez seja fácil agora para mim, no início não foi. Mas uma delas que é fácil de fazer porque está ao acesso de todo mundo é parar de botar açúcar e adoçante no café. É começar a sentir o gosto do café sem nada. Ai, doutora, mas eu não consigo. Sim, então você não gosta de café, você gosta de açúcar. Se você não consegue tomar o café sem açúcar, você nunca gostou de café, você gostou sempre de açúcar, tá? Então eu só queria te dar essa dica, tá bom? E sempre carregue com você alguma coisa de emergência, tá? Para não cair nas tentações na rua, né? Porque, como eu te falei, o nosso cérebro sabota. Você vai passar na porta de uma loja, você vai querer um negócio gostosinho dali. Sempre carrega alguma coisa, né? Eu sempre pergunto para os meus pacientes qual é o gatilho da comida besteira que eles comem. Ah, doutora, quando eu passo em tal lugar eu como tal coisa. Tá, vamos tentar fazer uma receita de alguma coisa que substitua essa porcaria que você está acostumado a comer. Então você vai sair de casa com uma outra coisa na bolsa, sentiu vontade de comer uma coisa dessa, come, né? Porque isso é muito específico de cada um, não dá para eu generalizar. Mas, por exemplo, se a pessoa gosta de comer um doce todo dia de tarde em algum lugar perto do trabalho, eu geralmente oriento fazer uma receita doce para levar para o trabalho, né? E aí, se sentir essa fissura louca de comer besteira, come essa receita doce. Ah, não, doutora, o meu problema é a coxinha da esquina do meu trabalho. Sim, então vamos fazer uma comida salgada, uma comida salgada que tenha um sabor parecido e que não seja horrível, porque as pessoas sempre associam comida de dieta a uma alimentação que não tem um gosto bom, e eu sempre digo que não é, né? Não tem necessidade de ser ruim a comida de dieta. Então a gente vai fazer um alimento salgado que seja parecido com isso. Quando você sentir vontade, você vai comer esse alimento salgado, né? No início, essas substituições ajudam muito, né? Mas o ideal mesmo é você começar a ter consciência do que realmente você precisa, né? Você precisa se nutrir, né? Como eu sempre digo, o nosso corpo é uma máquina. Nós somos o nosso próprio, né? A gente mora dentro de um corpo que vai carregar a gente a vida inteira. Então, como que você quer se ver daqui 50 anos? Como você quer se ver daqui 20 anos? Se você não cuidar dele hoje, se você não fizer uma atividade física hoje, daqui a uns anos você vai estar de muleta, você vai estar de cadeira de roda, você vai estar com problema de saúde, diabético, hipertenso. Então pensa nisso, gente, tá? Eu sou brava, às vezes eu falo demais, mas assim, é sempre pro bem das pessoas. Eu quero que todo mundo tenha uma vida melhor, uma saúde melhor, tá bom? Então um beijo, esse foi a minha mini aula sobre esse automimo, autossabotagem, ansiedade de um modo geral, né? Vamos começar a repensar a nossa vida, ver se a gente não tá colocando a culpa da nossa alimentação errada na ansiedade sem se responsabilizar, né? Se autorresponsabilize pela sua alimentação e pelas consequências dela, certo? Beijo, gente. Tchau, tchau.